Estamos voltando com o programa Boa Nova, com o nosso quadro Tempo de Viver. Hoje, né, batendo esse papo com o Adriano. Agora, né, outra pessoa diferente aqui que você deve estar olhando aí é o nosso querido amigo e irmão Jânio, que vai continuar batendo esse papo conosco, falando sobre esse assunto muito polêmico que envolveu a igreja de uma maneira assim muito triste para nós, né? O aborto. Então vamos continuar aí com o nosso papo. Eu estava falando, vocês agora já perceberam que saíram duas pessoas, a Leninha e o Diácono Arildo, tiveram um compromisso, mas o Jânio agora, primeiro bom dia, né, Jânio? Bom dia, Marilene, bom dia, Adriano, um prazer estar aqui mais uma vez para estar falando aí de um tema que é muito caro para nós, cristãos, e muito rico para o direito, né? Porque suscita grandes discussões, grandes polêmicas, ora de fundo emocional, apaixonadas, né? E não com a técnica que deveria merecer. Então eu vou perguntar para você, aborto é crime, Jânio? Aborto na legislação brasileira é crime tipificado lá no Código Penal, nos seus artigos 125 e 126, 125 seguintes, né, com aquela avaliação de que lá no seu artigo 128, né, há uma brecha para a realização do aborto, de que em caso de estupro e em caso da colocação em risco de um bem jurídico maior que a vida de uma ou de outra pessoa, né? Naqueles casos em que, para salvar a vida da mãe, né, sacrifica-se a vida do filho, ou para salvar a vida do filho, sacrifica-se a vida da mãe. Mas o Código Penal brasileiro, ele mesmo, lá no seu artigo 125, né, ele nos fala da vida desde a concepção, desde o momento da concepção, e pune com severidade, está lá tipificado, os crimes contra a vida, né? Matar alguém é crime, está lá previsto no Código Penal brasileiro, né? E quando no artigo 128 ele faz essa referência ao aborto, ele não dá o consentimento ao aborto, permite a exclusão da pena. Sim. Ou seja, a interpretação do legislador. A pena existe, o crime existe. Ela é atenuada em razão de um bem jurídico maior protegido, que é o bem vida. Mas não deixa de ser um crime. Não deixa de ser um crime. Tá? Mesmo nesta hora em que se faz esta exclusão no Código Penal brasileiro. Mas, se formos tratar da questão jurídica, nós vivemos num país que tem uma lei maior. Que lei maior é essa? A Constituição. E a Constituição brasileira, que é de 88, Código Penal brasileiro é de 41, logo, lei maior, né, derrogou uma lei menor naquilo que é conflitante. Naquilo que o Código Penal brasileiro estabelece aquilo que está na Constituição, a Constituição, ela recepcionou uma lei nova, ela recepcionou aquela lei anterior. Naquilo que contradiz, a lei nova derroga a lei anterior. A Constituição brasileira, que é de 88, no seu artigo 5º, né, nos fala lá do direito à vida, né? Toda pessoa humana tem o direito à vida, tem direito à liberdade, né? E quando é que há a vida, né? A vida há no momento da concepção. Consagra lá o Código Penal brasileiro, consagra a Constituição brasileira. Então, neste quesito, a Constituição brasileira derrogou o Código Penal, né? Essa é a grande discussão jurídica, por isso a luta daqueles que defendem a regulamentação do aborto em se aprovar após a Constituição uma lei, né, uma emenda constitucional que permita a realização do aborto no Brasil. Olha, se há esta luta para a regulamentação, o próprio ministro Temporão defende esta regulamentação, é porque não há regulamentado, é porque não há amparo legal para a política pública
de morte de defesa do aborto, né? Então, do ponto de vista legal, esta é a realidade. Aí poderíamos dizer assim, não, mas você tem todo um arcabouço de leis que regem o mundo, né? O Brasil, ele é filiado a tratados internacionais. Quando um país se filia, adere a tratados internacionais, ele se obriga a cumpri-los. E o Brasil é filiado a um tratado internacional fundamental, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? E na Declaração Universal dos Direitos do Homem, onde o Brasil é signatário, o Brasil assumiu um compromisso em defesa da vida. Esta Declaração Universal dos Direitos do Homem foi inspirada numa declaração anterior, que foi a Declaração Americana de Direitos do Homem, que consagrou a defesa da vida. Portanto, no aspecto jurídico legal hoje, numa discussão técnica, não há como se argumentar a realização, a prática do aborto no Brasil.